O ano de 2026 ficará marcado na memória coletiva como um período de profundas, dolorosas e constantes despedidas. Este primeiro semestre nos lembrou, com certa crueza, da efemeridade da vida. Nessa lista, revisitamos, em ordem cronológica, as trajetórias brilhantes e os feitos inesquecíveis dos famosos que nos deixaram até o momento. Logo na segunda semana, no dia 10 de janeiro, morreu Manuel Carlos, carinhosamente chamado por todos de Maneco, aos 92 anos, após uma longa batalha contra a doença de Parkinson. Ele transcendeu o papel de mero escritor de novelas. Ele foi um verdadeiro cronista das complexidades do cotidiano brasileiro. Consagrou-se na história da TV Globo ao criar o imortal arquétipo das Helenas, protagonistas fortes, falhas, passionais e intensamente humanas. Com obras-primas como Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas e Páginas da Vida, Maneco transformou as ruas do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, no epicentro das grandes emoções do país, sempre embalando nossos finais de tarde com requintadas trilhas sonoras de bossa nova. No dia seguinte, 11 de janeiro, a cultura nordestina e a televisão sofreram o baque da partida prematura da atriz potiguar Titina Medeiros, de apenas 48 anos, vítima de um agressivo câncer no pâncreas. Titina arrebatou o coração do país com a sua inesquecível e cômica personagem Socorro na novela Cheias de Charme, 2012, consolidando-se como um imenso talento dos palcos e das telas. O mês ainda levou o jornalista e influenciador digital Erlan Bastos, aos 32 anos, no dia 17 de janeiro, vítima de uma doença rara, e o ex-ministro Raul Jungmann, aos 73 anos, no dia 18 de janeiro, uma figura importante no cenário da segurança pública e da política brasileira recente. No cenário internacional, o dia 19 de janeiro marcou o adeus a Valentino Garavani. O icônico estilista italiano faleceu aos 93 anos. Mestre absoluto da elegância e criador do chamado Vermelho Valentino, vestiu desde ícones históricos como Jacqueline Kennedy e Audrey Hepburn até as maiores atrizes contemporâneas de Hollywood. O primeiro mês do ano se encerrou com a morte da genial atriz canadense Catherine O'Hara, no dia 30 de janeiro, aos 71 anos. Imortalizada nos anos 90 como Kate McAllister, a mãe de Kevin em Esqueceram de Mim, O'Hara viveu uma de suas maiores fases na maturidade através da sua excêntrica e amplamente premiada Moira Rose, na comédia Schitt's Creek. O mês do carnaval trouxe consigo pesadas cortinas se fechando para ícones do audiovisual. Em 11 de fevereiro, os fãs da cultura pop dos anos 90 foram surpreendidos e entristecidos pela morte do ator norte-americano James Van Der Beek, que não resistiu a um câncer coloretal. Eternizado mundialmente como Dawson Leary na aclamada série Dawson's Creek, Van Der Beek foi o rosto perfeito das angústias, dos sonhos e dos dramas adolescentes da virada do milênio. Dias depois, no dia 15 de fevereiro, a sétima arte mundial perdeu um de seus maiores mestres, Robert Duvall, aos 95 anos. Com uma carreira monumental que atravessou 7 décadas, Duvall entregou atuações consideradas essenciais em qualquer escola de cinema. Ele deu vida ao calculista consigliere Tom Hagen nos lendários filmes da saga O Poderoso Chefão, e imortalizou o implacável tenente-coronel Bill Kilgore em Apocalypse Now. Vencedor do Oscar por A Força do Carinho, Duvall personificou a atuação contida, magnética e silenciosamente devastadora. No Brasil, o dia 28 de fevereiro representou uma perda incomensurável para os bastidores televisivos, com o falecimento de Denis Carvalho, aos 78 anos. Denis era um gênio da televisão. Como diretor, ele comandou fenômenos absolutos da TV Globo, ditando o ritmo de sucessos como Dancing Days, Vale Tudo e Celebridade. Ele possuía a rara habilidade técnica e humana de extrair o ápice dramático do seu elenco, liderando a estética das novelas brasileiras por mais de 40 anos.
Além disso, brilhou como ator e dublador. No dia 19 de março, Hollywood e a internet global choraram a morte de Chuck Norris, aos 86 anos. Lenda incontestável das artes marciais e dos filmes de ação, Norris estrelou produções épicas e contracenou diretamente com Bruce Lee, no clássico confronto no Coliseu em O Voo do Dragão. Além de seu duradouro papel em Walker, Texas Ranger, Norris renasceu na cultura digital moderna através dos infinitos Chuck Norris Facts, brincadeiras e memes que reverenciavam sua inquebrável aura de masculinidade e invencibilidade. A dramaturgia brasileira mergulhou no luto no dia 21 de março, com o falecimento de Juca de Oliveira, aos 91 anos, por complicações decorrentes de uma pneumonia. Juca foi uma imponente força criativa do teatro paulista e da televisão. Sua interpretação do polêmico cientista Dr. Albieri na novela O Clone fomentou debates calorosos no Brasil inteiro sobre ética e engenharia genética. Anos mais tarde, seu perturbador vilão Santiago, na arrebatadora Avenida Brasil, voltou a chocar positivamente o público. 2 dias depois, em 23 de março, o ator Gerson Brenner faleceu aos 66 anos. Sua história de vida mistura triunfo, profunda injustiça e resiliência. Enquanto vivia o auge da fama na TV, interpretando o carismático Jorginho na novela Corpo Dourado, 1998, Brenner sofreu um terrível assalto em uma rodovia e foi baleado na cabeça. Embora suas graves sequelas neurológicas tenham interrompido sua promissora carreira, ele sobreviveu por quase 3 décadas através da coragem inabalável, recebendo carinho constante de familiares e fãs. No dia 17 de abril, o esporte mundial paralisou-se em reverência perante a morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos, que faleceu após passar mal em casa. Conhecido eternamente como o Mão Santa, Oscar transcendeu a quadra. Membro do prestigiado Hall da Fama, ele é o maior cestinha da história do basquete mundial em contagens não oficiais de pontos. Oscar transformou-se no herói definitivo do país ao liderar a equipe brasileira que humilhou os Estados Unidos, os favoritos absolutos, em plena cidade de Indianápolis na final do basquete do Pan-Americano de 1987. A paixão de Oscar pelo Brasil era tão inquestionável que ele abriu mão da fama e do dinheiro da NBA, onde chegou a ser selecionado em um draft apenas para não ferir as regras restritivas da época e continuar defendendo as cores da nossa seleção. Poucas semanas depois, em 1º de maio, outro herói monumental do esporte encerrou sua jornada, o italiano Alessandro Zanardi, aos 59 anos. Piloto 2 vezes campeão da Fórmula Indy, ele sobreviveu a um acidente medonho em 1901 que decepou suas 2 pernas. Onde qualquer atleta enxergaria o fim sumário de tudo, Zanardi viu um recomeço glorioso. Reaprendeu a viver, tornou-se para-atleta no ciclismo manual e chegou a conquistar diversas medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016. O mês de junho foi marcado por um choque bizarro e surreal no mundo digital e musical. No dia 14 de junho, um infortúnio imprevisível provocou um choque no ar entre 2 helicópteros no Rio de Janeiro. A tragédia culminou nas mortes do influenciador argentino Gaspin, adorado por seu polêmico humor de choque no YouTube, e do artista norte-americano Oliver Tree, notório cantor excêntrico conhecido por suas músicas virais e seu estilo visual extravagante. Nesse mês também presenciou o fim da linha para o cantor Victor Willis, amplamente reconhecido como o lendário vocalista original e o policial do icônico grupo disco Village People, que faleceu no dia 30 aos 74 anos. Com a chegada do mês de julho, despedimos-nos de ícones da 7ª arte e da música clássica dos anos 80. No dia 2, o Japão e o Brasil haviam se despedido de Hikaru Kurosaki, aos 64 anos. Nascido Seiki Kurosaki, ele tornou-se um ícone imortal para os brasileiros que cresceram na década de 1980,
ao interpretar o protagonista da aclamada série Tokusatsu, o Fantástico Jaspion. Formado pelo prestigiado Japan Action Club, ele atuava tanto como o herói que combatia as forças de Satan Goss, quanto fazendo suas próprias acrobacias e lutas espetaculares. Ele faleceu em Motobu, na província de Okinawa, onde levava uma vida pacata trabalhando como guia e instrutor na escola de mergulho Mother Earth, longe dos holofotes artísticos há muitos anos. A célebre cantora pop galesa Bonnie Tyler faleceu no dia 8 de julho, aos 75 anos. Dona de uma rouquidão poderosa e inimitável, Tyler colocou o mundo para cantar versos dramáticos em hits que resistem ao teste do tempo, como Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero. Em 13 de julho, perdemos o maravilhoso ator britânico-neozelandês Sam Neill, aos 78 anos. Com um charme sofisticado e vasta filmografia que atravessa o belíssimo filme O Piano até a série britânica Peaky Blinders, ele jamais será desassociado pelo público de seu emblemático papel como paleontólogo Dr. Alan Grant na obra-prima Jurassic Park, 1993. Neill nos ensinou a olhar para gigantes digitais pré-históricos e genuinamente acreditar que eles estavam vivos. Um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, Benedito Rui Barbosa, também nos deixou em dia 7, aos 95 anos. Ele foi, antes de tudo, o maior romancista televisivo da terra brasileira. Com uma caneta sensível que exalava o cheiro de mato e o barulho das comitivas boiadeiras, ele fundou o universo rural no horário nobre. Através de colossos como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer e Terra Nostra, ele não focou nos ricos apartamentos das metrópoles, mas sim nas questões de reforma agrária, na riqueza da fauna brasileira, na complexidade do peão de boiadeiro e no suor dos antigos imigrantes europeus nos campos de café. O Brasil interiorano não existiria na televisão sem a sua prosa. Tivemos ainda a dolorosa perda de vozes requintadas como a do prestigiado jornalista e ex-correspondente internacional de Londres, Renato Machado, uma figura elegante que moldou a excelência informativa e o fino trato e gosto pelos vinhos no telejornalismo nacional. O ano silenciou gênios, mas acendeu holofotes eternos sobre os seus rastros. As trilhas orquestradas, as novelas magistrais sobre o Leblon e o Pantanal Profundo, as vitórias épicas num ginásio em Indianápolis e os clássicos atemporais do cinema garantem a todos eles algo que supera os limites biológicos, a imortalidade cultural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos como esse, clique no próximo que está aparecendo na sua tela agora.